Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um vídeo do Alcoff Brasil. Eu sou Vitor Silva e hoje com a logo branca para falarmos de Major League Baseball, pois tivemos o jogo 7 nessa última noite de sábado, o Los Angeles Dodgers quebrando um feito que não acontecia desde o final da década de 90, conquistando seu nono título da temporada de World Series e várias camadas teve esse jogo 7, os desfechos tanto para Los Angeles quanto para Toronto, capitalizando essa bela temporada que foi 2025 na Major League Baseball. Bom, se você é novo aqui e não sabe, aqui é um canal onde falamos sobre as 4 principais ligas dos Estados Unidos. Aqui nós falamos de MLB, de NBA, de NHL e de NFL. No vídeo número 20, depois de muito tempo sem gravar, mas ontem, né, não teve jeito, né? A partida foi tão espetacular que até o canal vai voltar a falar aqui a respeito dos esportes americanos. Então, se você é novo aqui, ainda não conhece o canal, então a gente faz aqui o convite. Clique no botão de se inscrever, dê o like no vídeo, assine as notificações para quando tivermos mais vídeos aqui para tratarmos das ligas dos Estados Unidos, estaremos aqui falando com vocês aqui nessa internet de meu Deus. Bom, jogo 7, World Series 2025, né? O último jogo 7 que tivemos em World Series foi em 2019, se não me falha a memória, quando o Washington Nationals bateu o Houston Astros para conquistar o seu primeiro e até hoje o único título de sua história, né? O Astros que era o bicho-papão ali da Liga Americana até 2023, 24, né? Vou colocar assim, esse 2023, né? Quando bateu a final da Liga Americana, depois 2024 não passou da wildcard, 2025 nem se classificou, né? Então a gente vê esse momento ali mais cíclico do beisebol. Falando em cíclico, tivemos, né, uma World Series que um lado acho que meio que a galera esperava, né? Que a MLB sabe o quanto que o Dodgers investiu e era o time a ser batido nessa temporada, e do outro lado o Toronto Blue Jays, né, que para quem viu a prévia que nós fizemos aqui, eu colocava o Toronto Blue Jays como o Kinder Ovo máximo, né, pois é um time que sempre investe, sempre tenta, só que nunca emplacava. E esse ano emplacou, esse ano deu certo, o time conseguiu chegar na World Series, muito em conta dos jogadores que estavam em baixa terem anos muito bons, né? George Springer, Bob Shea, Vladimir Guerrero Jr. nem se fala, né? Renovou o contrato e digamos, não sentou no contrato, né? Jogou pra caramba na World Series, o aproveitamento chegou a bater 40% no bastão, jogou um fino no nosso querido Vladzinho, né? Nomes ali das contratações do Blue Jays, apenas o Jeff Hoffman conseguiu entregar até certo ponto. Anthony Santander mal jogou. O Max Scherzer também teve suas idas e vindas da IL, mas quando prisou no jogo 7 ele também fez a sua parte. Só que aquela coisa, né? Quando a gente fala de World Series, né? Ainda mais quando você enfrenta um bicho papão do outro lado como é esse Los Angeles Dodgers de hoje, tem que dar tudo muito certo, né? E para vocês terem ideia, Toronto teve melhor aproveitamento no bastão que o Los Angeles Dodgers, teve mais rebatidas na série inteira do que o Los Angeles Dodgers, teve mais corridas anotadas do que o Los Angeles Dodgers, só que o placar foi 4-3 para Los Angeles porque né, na hora que precisava o time não capitalizava. Né, você pode colocar muito em conta do jogo 1, né, que foi um 11-4, foi um vareio de bola. Né, depois o time, quando o ataque emplacava, anotava corrida a rodo, e quando os jogos eram mais apertados ou mais disputados, acaba prevalecendo a experiência da equipe do Dodgers. Quem não lembra o jogo 3, né, que foram dois jogos em um, que o jogo acabou na 18ª entrada com o home run do Fred Freeman para vencer o jogo 3. Né, se não fosse isso e Toronto sobrevivesse, a gente podia estar falando de um Toronto campeão em 6 jogos, né, vencendo as 3 em Los Angeles, né, na verdade em 5, né, que venceria as 3 em Los Angeles e faturaria o título porque venceu os jogos 4 e 5. Né, mas na hora que precisou, infelizmente a coisa não andou. Né, se a gente for colocar na balança o jogo 7 em si, o Max Scherzer entregou o que se esperava dele, 4 entradas e 1 terço, segurando o Dodgers apenas uma corrida. O bullpen, né, com o Luiz Varlan entrando bem. O Trey Essevage entrou um pouco nervoso, sobreviveu na 7ª entrada, mas na 8ª acabou tomando o home run do Max Muncy, que deixou o jogo 4-3. Né, e teve que colocar o Jeff Hoffman para fazer um save de 4 eliminações para conquistar o primeiro título da franquia desde 93, né, 32 anos. Inclusive, fica aqui uma curiosidade aleatória. O dia que o Joe Carter rebate aquele home run de 3 corridas na vitória do Blue Jays contra o Phillies, que foi o bicampeonato do Blue Jays, foi meu aniversário de um ano. 23 de outubro de 93, né? Quando este que vos fala completou um ano de vida, o Joe Carter teve uma das rebatidas mais icônicas, se não for a mais icônica da história do Toronto Blue Jays, né? Que deu o título, o bicampeonato para a franquia. Né? Então, diante dessa curiosidade à parte, você teve que fazer um save de 4 eliminações com o Jeff Hoffman, né? O Hoffman até tava conseguindo se virar bem,
até enfrentar o Miguel Rojas, que acho que esse é o exemplo crasso do que é uma World Series, né? Quando a gente vê jogadores que você não espera contribuírem das formas mais espetaculares possíveis, né? O Miguel Rojas, até sexta-feira era descartado, era reserva, né? Mal jogava, ele entrou porque não tinha ninguém a fazer segunda base, basicamente, né? Então ele teve que cobrir ali, né? Era o 9 do line-up, né? O jogador número 9 do line-up de beisebol, pra quem tá chegando agora e não sabe, é o famoso tipo, você só tá aqui pela defesa e porque você contribuiu de das formas, mas no ataque a gente não conta contigo. Então você vai ser o 9, faça a tua parte aí, se você chegar em base, beleza. Se você rebater um home run, você é o cara. E se não fizer nada, a gente entende porque você é o último da fila de rebatida, que todo mundo no beisebol, né? Os 8 jogadores de defesa mais um rebador designado, eles têm a oportunidade de rebater. E com o Rojas foi assim, contagem completa, conseguindo gastar um pouco o braço do Hoffman. Ele consegue rebater o mais tarde, ficou pendurado no meio, né? Um arremesso muito ruim do Jeff Hoffman, que acabou indo para o campo esquerdo, empatando o jogo em 4-4. Né, naquele que poderia ser o último jogo da carreira do Miguel Rojas, né? Porque já tinha, não teve a mesma badalação. Foi, por exemplo, o Clayton Kershaw, que tinha anunciado a aposentadoria no final de setembro. E ele vai lá e empata o jogo, 4-4. Né? Então, quando você mais precisa, né, pro bem e pro mal, acaba acontecendo partidas, momentos como esse. Né? O Hoffman, que depois do jogo, né, falou que ele coloca meio que a culpa da perda da World Series nele, né, pois eram mais duas eliminações, mais duas e Toronto era tricampeão. A gente já tá falando de um renascimento de Toronto, né, de um time que a gente sempre observa, para quem acompanha MLB sabe, né, o time que sempre tá lá, é o famoso pretender. Tenta investir em todo mundo, todo peixe grande eles estão lá. Estão tentando, mas nunca ninguém aceita. Nunca ninguém aceita. E aí, quando eles conseguiram o Santander, né? Digamos, o seu grande prêmio, né? De consolação depois de passar batido contra Corbin Burns, Shohei Ohtani, Juan Soto. E mesmo assim, acabou que não foi. Né? O jogo foi 4-4, teve muita emoção na parte baixa da nona. O Yamamoto teve que entrar, porque teve que entrar na nona para poder manter o jogo vivo. E o Dodgers quase perde quase perde a partida, que teve bases lotadas. O Kiner Falefa, ele teve um lead-off, ele se afastou muito pouco da base. Se ele se afastasse, acho que 1 ou 2 passos a mais, o Blue Jays era campeão. Né, porque o Rojas rebate home run e depois ele ainda salva a corrida, que seria a corrida da vitória do Blue Jays. Né, já falando de 5-4 Toronto Blue Jays. Né, só que o Rojas ainda pega a bola, vai para trás e ainda consegue fazer um lançamento certinho, muito em conta do Kiner Falefa ter se afastado muito pouco da zona, da terceira base. Depois, quem for pegar os frames das imagens, vocês vão ver. O Kiner Falefa ficou muito perto da zona, né? Você tinha que se afastar um pouquinho mais. Né? Que você se afastando um pouquinho mais, ainda mais com os defensores de infield próximos, porque sabe que eles iam mandar no home plate de qualquer forma, né? Porque todo mundo tem que correr por ser situação de bases lotadas em situação de rebatida com bola rasteira. Né? Então faltou ali um pouco de conhecimento, né, pro corredor que estava lá para poder anotar a corrida, né? E esses pormenores acabou atrapalhando muito a equipe do Blue Jays, né? Se a gente for pensar na primeira entrada, né, o Springer estava em base com o Vladimir Guerreiro no bastão, ele toma strikeout do Ohtani, só que o Springer ele pensou que tinha sido um walk, ele saiu da base. Ele, não sei se foi um esquema de run and hit, um hit and run, enfim, qual que era o plano do Blue Jays ali na primeira entrada, mas acabou sendo uma queimada dupla muito fácil, né? Porque como ele estava fora da base e foi muito strike o lance com o Vladimir Guerreiro Jr., não tem nem discussão, arbitragem ontem vou te falar, viu? Fizeram homenagem ao Ângelo Hernandes, que pelo amor de Deus, hein? Era cada chamada duvidosa para os dois lados que dava até medo. Pelo menos o árbitro foi incompetente para ambos, né? Para não dizer que estava sendo tendencioso para um lado. Né? E isso acabou castigando um pouco o Blue Jays, que vai lá e ainda abre 3-0 com o home run do Bobichette, né? O Bobichette que vai ser free agent ao fim da temporada, ele já falou que a intenção dele é continuar em Toronto, aquela coisa toda. Esperamos que ele jogue pelo nosso Brasil, né? No World Baseball Classic que teremos em março, a Copa do Mundo do Beisebol, né? Onde vamos enfrentar Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Reino Unido, né? Que é a Grã-Bretanha. Enfim, vai ser um campeonato bem legal. Estaremos aqui acompanhando em março, né, a Copa do Mundo de Beisebol. Mas tirando essa parte de fora, você vê que o Bobichel abre 3-0 no jogo, com o home run que ele contra o Ohtani, que ele dá até um bat flip, daquela olhada que você pensa. É mais um home run de 3 corridas na história do Blue Jays. Né, pois o Blue Jays já tinha 4 até então, home run de 3 corridas na história dos playoffs. O Joe Carter, né, que já foi citado lá atrás,
Teve o do Bautista em 2015 contra o Texas na LDS, né? Quando o Toronto vence o jogo com aquele bat flip icônico do Bautista, né? Que ele acho que o bat flip com mais raiva que eu já vi alguém fazer na história do beisebol. 2016 no Wildcard, quando o Toronto elimina Baltimore às entradas extras com o home run do Edwin Encarnacion contra o Baldo Jimenez em 2016. 2025, né, na própria ALCS, jogo 7, George Springer rebatendo um de 3 corridas contra o Eduardo Bazardo e Toronto carimba sua vaga para a final, para World Series, né, depois dessa jogada. Não foi um walk-off, né, claro, mas uma de 3 corridas em Toronto já era algo comum, né, já é rotineiro. E Bobichette estava escrevendo essa história. E Toronto, depois ali na terceira, quarta entrada, quando o Dodgers começou a incomodar um pouco mais o Scherzer, começou a chegar mais em base, começou a incomodar, aí que começava aquele jogo de xadrez, né? Pois Los Angeles tirou o Ohtani com um pouco mais de 2 entradas, né? Acabou tomando o home run do Bo Bichette e depois não completou a terceira entrada, né? Teve que entrar o Tyler Glasnow e aí o plano de Toronto era... De Los Angeles, perdão, 2 abridores para tentar comer o máximo de entradas, pois aquilo, né? Jogo 7 tá todo mundo à disposição. Aí não tem jeito. Né? Até quem jogou no jogo 6, qual foi o caso de Yamamoto, vai jogar o jogo 7, óbvio. Não tem muito o que fazer, é só a temporada que tem risco, é o campeonato que tá valendo, pô. É ganhar, é campeão, perdeu, já era. Toda a sua trajetória até aqui vai pro espaço. Né? E nisso o Dodgers começou a incomodar e o Blue Jays sempre colocava alguém em base, mas nunca anotava a corrida, cara. Só conseguiu anotar uma depois, que a corrida do Ernie Clement. Né? O Ernie Clement, inclusive, quebrou um recorde nessa World Series, né? 30 rebatidas, né? Passando o Ranger Rosarena como o jogador com mais rebatidas em uma única edição de pós-temporada. Né? Isso porque Toronto não jogou wildcard, né? Toronto jogou da rodada divisional, né? E fez todos os jogos possíveis menos um, pois eliminou o Yankees em 4 jogos de melhor de 5. Fez a série contra Seattle até 7 jogos, onde levou, e fez a série de 7 jogos contra a equipe do Los Angeles, acabou perdendo. Né? Então, parabéns ao Ernie Clement conseguindo esse feito, o Vlad Guerreiro Jr. também chegando muito perto ali na lista, né? Porque o Toronto teve um ataque muito bom, só que no clutch time, né, acabou que teve seus momentos bons e teve seus momentos ruins também. Né? Então, Toronto, a lição que fica para Toronto, né, também para os demais times da liga, é que às vezes você já tem os talentos bons que no ano ruim e tal acaba que não consegue performar, entregar, só que você sabe do que você pode esperar desses jogadores. Você sabe o que você pode esperar de um George Springer, mesmo com já nos seus 30 e poucos anos. O Vlad Jr., que é o cara da franquia, e mostrou um amadurecimento muito, muito grande para um guri ali de 25, 26 anos. Né? Não sei a idade correta aqui do Vlad Jr., não estou aqui com a colinha, até peço perdão se eu falei alguma besteira aqui. Mas Toronto já encontrou o cara da franquia, é, sabe que vai investir forte, né? Como sempre investe, para manter o seu time ali competitivo. Né? Então veremos o que Toronto pode fazer. A dúvida agora é se esses novos nomes ali que surgiram, né? Ernie Clement, Edson Barger, vão manter. Trey Esevich também, né? O garoto que estava na Single A o quê? Estamos em novembro, né? Uns 7 meses atrás, estava lançando o jogo de World Series. Lançou em 3 partidas ainda. Então, ver se essa molecada vai conseguir manter esse ritmo, né? Manter essa pegada, essa constância, porque Toronto mostrou que pode chegar lá, né? Porque outubro é outro campeonato, a gente sabe disso, né? E qualidade esse time tem, né? Mas veremos quais são os próximos passos que Toronto vai tomar, visando a busca pelo título novamente, né? Porque a chavinha virou e agora a galera vai olhar Toronto, não vai ser aquele famoso pretender, né? Vai olhar já com, opa, esse time tem algo a mais aqui, né? Então, olho nesses caras, ainda mais que jogam uma divisão tão complicada quanto a AL East, né? Enfrentar Boston, New York Yankees, Tampa Bay que sempre é competitivo, Baltimore que esse ano foi uma draga, é verdade, mas também tem muita qualidade. Então veremos o que esperar do Toronto Blue Jays, pois nomes e qualidade essa equipe mostrou que tem, né? Agora o Dodgers, a campanha que esse time faz é irretocável, né? Quem acompanha a transmissão aqui da ESPN, quando o Biratan Leal falou que, ele até citou, né? Que a galera fala que o Dodgers faz mal pro beisebol, porque é o time que gasta demais, enfim, mas ele tem uma visão diferente, né? Ele fala que a questão não é você só injetar dinheiro e tá tudo resolvido. Porque se fosse assim, meus amigos, o Mets já tinha ganhado o campeonato, o Yankees não estava na fila desde 2009, né? Então, não é só você ter dinheiro e gastar esse dinheiro.
é saber investir esse dinheiro. Vamos fazer um exercício. O Dodgers, quando vai gastar dinheiro, ele vai gastar em cara que vai resolver, certo? Ele vai trocar por nomes de peso porque sabe que esses caras entregam. Foi assim quando eles trocaram pelo Mookie Betts lá em 2020. Né, o Mookie Betts, que era uma das estrelas lá do Boston Red Sox, tal, não queria ficar, o Dodgers foi lá, fez a troca e deu o dinheiro que ele queria para jogar em Los Angeles. O resto é história. Quando viu que o Fred Freeman, a confusão dele com o empresário lá em Atlanta, que ele queria ficar, o empresário acabou fazendo trollagem. O Fred Freeman aceitou ir pro Dodgers. Também fez história lá. Quando o Tony estava no mercado, um time que ia investir pesado, você sabia que ia atrás, Los Angeles Dodgers. Yoshinobu Yamamoto, né, o pitcher que foi MVP da World Series, incontestável, né, o que ele fez. Né, lança o jogo 2, jogo completo, algo que a gente não via que a gente não via faz. Eu não vou lembrar quando foi o último que lançou um jogo completo no World Series, cara. Faz há muito tempo. Né? Mas ele foi o primeiro a vencer 2 jogos seguidos. Não, acho que foi o Kurt. Não, foi o primeiro a fazer 2 jogos completos seguidos desde o Kurt em 2001. O primeiro a fazer 2 jogos completos seguidos e vencer os 2 fora de casa. Desde Chris Matheson em 1905. Né? Tipo, no começo do século XX. Então, mais de 100 anos que isso que não aconteceu algo desse. A Yamamoto vai lá e entrega o que precisa, né? Aí o time vai lá e acaba também tem investimentos que nem todos vão colher frutos assim de forma contínua, né? O Roki Sasaki, que foi o grande nome da janela de prospectos internacionais, né? Ele teve início muito irregular, aí ficou nas ligas menores o tempo inteiro, aí jogou os playoffs como reliever, né? Como closer, né? Também que no jogo 6 da World Series ele quase entregou a paçoca, mas quando precisou, principalmente nas séries contra a Philadelphia e Milwaukee, o cara vai lá e entrega. Né? Outro nome também que foi bem irregular, tem Oscar Hernandes, né? O time que vai lá precisa de um cara que rebate potência, tem Oscar Hernandes está lá. Fora o que ele já tinha em casa, né? Max Muncy, eterno, no Dodgers, né? Sempre terceira base ali que tem os seus momentos, né? Ontem teve um home run de 4 home run na oitava entrada 4-3 que manteve o Dodgers vivo no jogo. Né? Então você já tem caras ali que entregam. O Will Smith, né? O sexto Will Smith 6 World Series, os últimos 6 campeões, melhor dizendo, teve um Will Smith sendo campeão em todas elas. Né, bizarro, mas ele vai lá e rebate home run da vitória, né, do jogo 5, né, rebate home run do jogo 7, perdão, rebate home run do 5-4, e aí dá vantagem pro Dodgers que não teve, só foi ter a vantagem na 11ª entrada, né, algo assim bizarro, cara, assustador. Né, o que, que esse time faz? E o Smith vem com outro ponto que a gente tá falando lá do Dodgers. Porque o Dodgers não só ele investe na free agency, né, com caras que vão resolver. Eles também investem na farm. Né? O Will Smith veio da sua farm system. Né? E o curioso, se a gente for parar para pensar, quando foi a última vez que nós vimos o Dodgers ser fora do top 10 de uma farm system? É muito raro. Isso a gente tá falando de um time que sempre escolhe lá, escolha 27, 28, isso quando tem escolha de primeira rodada, porque o time investe tanto que acaba tendo escolha lá escolha 40 e tal. E mesmo sem ter escolhas altas, mesmo sendo cirúrgico quando vai buscar seus nomes, seja no draft de amadores de julho, que é dos universitários, high schoolers, enfim, ou no internacional, o time sempre mantém uma farm muito boa. Né? Sempre se mantém competitivo. Então não é investimento só no time principal e vambora. Não, é completo. O Dodgers está com esses frutos desde quando que o Andrew Friedman chegou lá em 2014, não me falha a memória. O time tá assim, ó, o tempo inteiro. Pode não ter ganho esses campeonatos todos e tal. Pode, porque é beisebol, né? Tanto que é o primeiro bicampeão consecutivo desde 99-2000, quando o Yankees foi campeão com o Derek Jeter e companhia. Então você, ó, é o time que tá ali, ó, investindo há anos, o mesmo manager sempre ali, ganhando divisão, e quando não ganha, fica bate 108 vitórias. E é um time sempre muito e muito e muito competitivo. Você não vê essa diferença, por exemplo, você vê um investidor assim, pesadão, como é, por exemplo, o Steven Cohen lá no New York Mets, quando comprou o time, e ele queria fazer o Dodgers West, né? Que é investir na farm, contratar os nomes mais fortes para tirar o Mets da fila, o Mets que não ganha desde 86. E por mais que ele tente, né, não é da noite pro dia que você vai fazer isso. É trabalho de anos e anos e anos. E saber investir. O Dodgers fez isso muito bem e quebrou essa sina de não termos bicampeões na Major League Baseball.
né, nos últimos 25 anos. Agora fica a dúvida, pois o Dodgers é um elenco mais envelhecido, vai manter todos esses nomes de peso, esses nomes assim, os medalhões, né, de contratação de futebol, Mookie Betts, Fred Freeman, vai manter esses caras todos ali, extrair o máximo que você pode desse suco, né, que esses jogadores têm. Ou você vai começar a investir em caras mais novos, tentar trocar os caras mais velhos, né? Enfim, qual que vai ser a abordagem que o Dodgers vai ter? Porque uma vez que você começa a ganhar demais, né? Talvez a motivação, tipo, poxa vida, cara, de novo, de novo, de novo, de novo, é, nem sempre é a mesma, se você mantém todo mundo. Né? É muito difícil, né? Tipo, casos como foi ali Tom Brady, Michael Jordan, né? Os caras que ganhavam direto, 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 é muito difícil você manter essa pegada. Né? Então o Dodgers vai tentar ser o primeiro tricampeão consecutivo, né? Desde o Yankees, né? Que quando o Yankees foi bi, na verdade tinha sido tricampeão, quando ele vence 98, 99 e 2000, né? Vence três consecutivas. Então o Dodgers vai tentar manter esse patamar. Veremos quais os movimentos que o Dodgers vai fazer. Né? Só que hoje é dia para celebrar. Você, torcedor do Dodgers, comemore. Nono título da história da franquia, né? Segundo consecutivo. Então, parabéns aqui à equipe do Los Angeles Dodgers. E encerrando uma temporada que foi absurda. Sem mencionar, né? A gente fala dos investimentos, a gente tem que falar a gente falou, né, do Yamamoto, né? Com jogo 2 completo, lança o jogo 6, 6 entradas o time vence e faz o jogo 7, duas por duas entradas vindo do bullpen, né, saindo com a vitória, né, no jogo que mais precisava, igualando, né, a Randy Johnson, né, em 2001, que ele lança o jogo 6 contra Nova York, a Arizona vence esse jogo, e no jogo 7, quando a Arizona precisou dele, ele vai lá, lança a nona entrada, né, para manter a distância, para manter a Arizona vivo na partida, né, pois se Nova York aumenta a vantagem, a coisa vai ficar bem complicada. Né? E ele vai lá, mantém o time vivo no jogo, a Arizona consegue o rally na nona entrada e se sagra, né, campeão, o único título da história de Arizona. Então, Yamamoto teve sua noite ali de Randy Johnson, pelas suas performances justíssimo ele levar o MVP da World Series, né? Seria mais complicado se Toronto vencesse. Aí a gente ia ter uma discussão de quem poderia ser o MVP lá de Toronto. Seria o Vlad Jr., seria o Clemente, né, que fez o que fez com o número de rebatidas, enfim, mas como foi o Dodgers, não teve como, né? Então Yamamoto levando o prêmio, né? Merecidíssimo. Agora vamos ver, né? Você vai manter essa toada, né? Porque ele já provou, né, do que ele é capaz, né? O ace da seleção japonesa. Esperamos vê-lo também no World Baseball Classic, pois o Japão é um dos times mais fortes desse próximo mundial. Então é isso, pessoal. Vídeo 20 entregue. Estamos de volta aqui com o Coffee Brasil. Tentarei manter pelo menos os boletins semanais aqui, né, de fim de semana, para poder atualizar a galera das principais ligas dos Estados Unidos. Né? Lembrando que hoje é um vídeo especial de MLB, pois falamos, né, do jogo 7 da Major League Baseball, né, a grande decisão. Los Angeles Dodgers 5, Toronto Blue Jays 4 em 11 entradas. Toronto Blue Jays acabou sendo vice-campeão. Los Angeles Dodgers vencedor, nono título da história da franquia. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, tá? Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no caso você não for inscrito e vamos, quem sabe, né, chegar aqui a 70, 80 inscritos. Meu desejo é chegar a 100 até a virada do ano. Né? Então, se a gente chegar lá, beleza. Se não chegar, agradeço a todos vocês aí que deem essa força aqui pro canal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom domingo, boa semana para todo mundo. E até a próxima.